te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz. Mais um programa essencial com a nossa comunidade essencial. Isabel, essa é a nossa comunidade. Toda quarta-feira a gente está aqui juntos, conversando sobre um tema que a comunidade escolhe. Uma semana com convidado e a outra semana nós ficamos, eu e os convidados são aqueles que estão no chat, participando, interagindo comigo. E os especialistas dos quadros, quando não tem convidado, eu tenho a companhia dos especialistas dos quadros do programa, que são exibidos nesta quarta-feira. Eliette Cruz, adoro essa vinheta. E parece mesmo com você, Eliette. Eu também adoro, olha, gosto demais. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Jamila Macedo, boa noite, minha linda. Rita Cruz, minha irmã. Eliette, boa noite. E vamos começar. Hoje o tema promete, né? Relacionamentos tóxicos. E deixa eu apresentar a nossa convidada de hoje, que mais uma vez atendeu ao nosso convite, hoje para falar de relacionamentos tóxicos, que todos nós estamos sujeitos a nos depararmos com ele, né? Vamos combinar que relacionamento tóxico e invasivo, abusivo, ninguém está livre de passar por uma experiência dessa. Às vezes não são nem situações extremas como agressão que caracterizam esse abuso numa relação. São pequenas coisas como gestos, atitudes, falas, algumas evidências sutis que indicam que o relacionamento está sendo abusivo. E para que a gente entenda mais sobre esse tema, o que é um relacionamento abusivo, o que diferencia de um relacionamento tóxico, a relação entre os dois, eu convidei a psicóloga Isabel Rocha, que é pós-graduada em atenção a consumidores de substância psicoativa, trabalha no CREAS em São Vicente e no consultório clínico aqui em Currais Novos, atendendo crianças e adultos, tanto online como presencialmente. Então vai aparecer, a Taja já está aparecendo agora, mas vai aparecer com os contatos de Isabel. Se vocês quiserem conhecer, é só ir lá no Instagram, Isabel Rocha, que você vai conhecer. Ela tem um canal no YouTube também, né, Isabel? E vocês vão conhecer a nossa convidada. Isabel, boa noite, seja bem-vinda. Vocês estão me escutando bem? Tá bom o áudio? Boa noite. Tá, né? É um prazer novamente estar aqui com você nesse programa essencial, Maura. Eu que me sinto lisonjeada, né, de estar aqui participando mais uma vez e estar trazendo um pouquinho da minha experiência, né, como psicóloga, trazendo alguns assuntos diferentes para a gente estar trazendo esse conhecimento para a população que às vezes desconhece, né? E até o meu perfil no Instagram é um pouco voltado mais para isso, para levar conhecimento da psicologia para as pessoas que desejam conhecer um pouco mais, se conhecer um pouco mais, e lá tem várias reflexões, né? E eu acho que conhecimento, ele precisa ser colocado para as outras pessoas, a gente não tem que guardar, né? A gente tem que sempre colocar para os outros ter acesso, que isso que é o mais importante. Exatamente. E esse é o objetivo maior do nosso canal, da nossa interação com a comunidade essencial, levar conhecimento e dar oportunidade para que as pessoas que fazem parte da nossa comunidade tenham acesso a esses conhecimentos e possam tirar suas dúvidas, colocar suas inquietações sobre cada tema. E Rita está perguntando, deixa eu ver, Ida Medeiros, né, está conosco agora. Oi, Maura, boa noite, Ida Medeiros, seja bem-vinda. E Rita está perguntando, Isabel, aonde você atende aqui em Currais Novos? Sim, eu atendo no meu consultório na Rua João Pessoa, número 73, primeiro andar, em cima da Farmácia Divina, aqui próximo à Caixa Econômica. Estou atendendo nas segundas, terças e quinta-feiras, manhã e tarde, e ainda estou reservando um horáriozinho para as pessoas que trabalham durante o dia, num períodozinho no final da noite, para não atrapalhar o trabalho, né, de algumas pessoas que trabalham. Mas estou aqui no consultório
E qualquer coisa é só entrar em contato no telefone que Maura vai disponibilizar aí na tela, né? Que é o 9996-2877. Ok, então tá aí respondida a pergunta de Rita. E vamos começar. Vocês que estão pelo chat já sabem como é a dinâmica do programa, né? Já fazem parte dele. Então fiquem à vontade para ir interagindo, para ir perguntando, para ir levantando questões. E eu quero começar, Isabel, pedindo a você para dizer para a gente o que é um relacionamento tóxico. Como é que se caracteriza esse tipo de relacionamento? É importante a gente mencionar que existe uma diferença entre relacionamento tóxico e abusivo. Primeiro eu vou falar do tóxico, porque qualquer relação que a gente tem com outra pessoa, por exemplo, de amizade, de família, de relacionamento amoroso, ele pode ter características de uma relação tóxica, né? De uma relação que a gente estabelece com outra pessoa. E essa relação tóxica não quer dizer que há presença de violência, mas tóxica, apenas são atitudes dessa pessoa que tem um comportamento tóxico que ela tem para com a outra pessoa, que acaba causando sofrimento, a baixa autoestima na outra pessoa que acaba recebendo essas palavras e esse comportamento. Eu vou dar alguns exemplos para vocês compreenderem melhor. Por exemplo, uma mãe ou um pai que tem seu filho adolescente e esse filho adolescente, tudo que ele dá opinião ou ele diz que gosta, essa mãe ou esse pai sempre diz: isso é muito ridículo, você não deveria usar isso, você não deveria fazer isso. Sempre tem muitas críticas em excesso, criticando aquele comportamento, aquele pensamento daquela pessoa, fazendo com que aquela outra pessoa acabe se reprimindo e tendo dificuldade de expressar seus sentimentos e emoções, porque sempre está sendo muito criticada. Então, essa pessoa geralmente vai ter muitas críticas, né? Ela vai fazer muitas críticas com relação à outra pessoa, e isso vai fazer com que a outra pessoa diminua sua autoestima, porque está sempre sendo criticada em excesso, né? Então, é importante lembrar que essa pessoa tóxica, ela pode estar em relacionamento amoroso, e ela também não quer dizer que uma pessoa que tenha comportamento tóxico, a pessoa vivencie um relacionamento abusivo, né? Então, a gente precisa fazer essa diferença. Eu, às vezes, o meu relacionamento amoroso pode ter algumas atitudes de comportamentos tóxicos, mas não quer dizer que ele seja abusivo, porque não tem presença de violência, o abusivo é bem mais forte. Então, essa pessoa pode até apenas ter, como se fosse assim, essa pessoa que tem esse comportamento tóxico, ela não está de bem com ela mesma. Então, também foi uma pessoa que foi, na sua infância, muito criticada em excesso, ela foi muito reprimida, e que acabou que ela entendeu que aquela forma de se comportar é uma forma natural. Então, ela não faz intencional, ela faz como uma forma que ela aprendeu de se colocar no mundo e de tratar as outras pessoas. Então, ela vai fazendo isso com as outras pessoas sem ao menos perceber. Mas que é interessante, a gente que está vivendo essa relação tóxica, a gente comunica essa pessoa que determinados comportamentos dela, fala que ela coloca naquele momento, não é interessante, que aquilo causa um sofrimento para a gente, faz com que a gente fique com a baixa autoestima, fazendo com que ela tenha clareza daquilo, que aquilo realmente está fazendo mal para o outro, né? Então, por essa insatisfação dela, ela acaba jogando para o outro algo que vem de dentro, né? Então, essa pessoa, geralmente, ela está habituada a reclamar de muitas coisas, sempre ela está disposta a reclamar, né? Que é esse problema, esses conflitos interiores que ela tem, que acaba jogando para o outro, né, que está na sua frente. Ela julga e critica com muita frequência, ela suga a energia das outras pessoas, mas às vezes ela não se dá conta do que ela faz. Então, ela não faz isso intencional, ela faz porque ela tem um conflito com ela mesma e acaba direcionando isso para outra pessoa, né? Então, ela vive num pessimismo constante. Só que, às vezes, às vezes a gente pode também ser tóxico, algumas vezes, né? Quando a gente é muito severo nas nossas críticas com alguém. Mas não quer dizer que a gente está sendo uma pessoa com comportamentos totalmente tóxicos, porque o que vai dizer é se essa pessoa está tendo esses comportamentos com frequência e com muita intensidade. Se aquilo acontece de forma diária e com muita intensidade para as outras pessoas ao redor, então quer dizer que isso é uma relação tóxica. E essa pessoa que comete essa relação tóxica, quando é num relacionamento amoroso, por exemplo, ela pode ser uma pessoa ter comportamentos tóxicos e ela pode viver em um relacionamento abusivo também. Então, ela tem uma ligação bem linear, né, entre esses dois
Então, é importante a gente entender mais ou menos assim que a relação tóxica, ela pode estar em qualquer relacionamento, às vezes na escola com outras crianças, às vezes na escola com os adolescentes, na nossa família, na amizade. Então, são em diversos contextos que esse relacionamento pode ser tóxico. Aí, quando a gente parte para o abusivo, que é onde a gente vai se deter mais e vai falar um pouco mais, que entra mais um pouco mais de violência psicológica e de um sofrimento bem maior para a vítima. Agora, pelo que eu entendi, todo relacionamento, não importa com quem seja, mas ele pode acontecer, e normalmente acontece, de ter momentos em que alguém é tóxico em relação ao outro. Por exemplo, uma ironia, um humor exacerbado, algo que mexa até no trabalho mesmo, pode torná-lo para baixo, isso é tóxico. Quer dizer, ofendeu o outro, machucou o outro, alterou a autoestima do outro para negatividade. Então, isso é considerado tóxico. Não que a pessoa seja tóxica, mas aquele ato, aquela atitude foi uma atitude tóxica. Isso. É assim? E é importante a gente lembrar também que nas relações de trabalho também pode ter pessoas que têm esses comportamentos, como, por exemplo, sempre critica em excesso tudo que alguém está fazendo, ele tem muitas críticas em excesso, né? Então faz com que o outro acabe se desmotivando também no trabalho, se colocando para baixo, levando muito pelo lado pessoal, porque aquela outra pessoa acaba criticando em excesso. Então, nas relações de trabalho também pode acontecer, né? Então, quando essas relações não têm a base, o respeito à opinião do outro, o desejo do outro, acaba sendo essa relação tóxica porque ele não está respeitando a opinião do outro, porque a gente tem que entender que a gente, que somos, né, pessoas individuais, temos comportamentos diferentes, cada um vai ter seu estilo, vai ter seu jeito, e a gente precisa respeitar essa forma que a outra pessoa encontrou de viver. E não quer dizer que o seu seja certo, né? Então, cada um vai ter o seu padrão de comportamento e de viver e o que vai achar melhor para a sua vida. Então, a gente precisa respeitar essas individualidades, né? O segredo é você ser bem resolvido no sentido de se conhecer e estar se policiando naquilo que fala, naquilo que diz, pensando antes de falar, por aí, né? Você disse que vai falar um pouco mais sobre o relacionamento abusivo. Todo relacionamento abusivo, ele já foi tóxico, ele é tóxico, mas nem todo relacionamento que tem comportamentos tóxicos é um relacionamento abusivo, não é isso? Isso mesmo. Você traçou o perfil de uma pessoa tóxica, né? Você já falou do perfil de uma pessoa tóxica, né? Que é aquela que você descreveu. Agora vamos para o comportamento ou relacionamento abusivo. Explica aí pra gente. Então, assim, o relacionamento abusivo, ele vem mais caracterizado com sutis violências, né? Principalmente as violências psicológicas. Porque a violência psicológica, muitas vezes a gente não vê marcas, não vê ela de forma muito nítida, né? Ela vem de uma forma muito velada. Então, essa violência psicológica, ela vai fazer com que a outra pessoa também fique com uma baixa autoestima, ela se sinta mal, ela vem carregada também de críticas em excesso, da mesma coisa que tem um relacionamento tóxico, né? Mas, geralmente, essa pessoa que vive num relacionamento abusivo, o agressor, né, ele tem percepção daquilo que ele está fazendo, porque ele quer manter o poder e o controle sobre a outra pessoa, que geralmente são nesses relacionamentos amorosos, onde aquela pessoa que tem um comportamento abusivo, ela quer manter o controle sobre o outro. Então, ele vai fazer de tudo, ele vai manipular, ele vai inventar histórias para poder aquela outra pessoa acreditar que é realmente tudo da forma que ele fala. Ele vai ter uma suposta proteção para o parceiro ou a parceira, que diz, eu estou ligando para você para saber essa informação, que são pequenas coisas, querendo ter o controle sobre a vida dela, como forma de cuidado. Ele quer entender como se fosse cuidado, mas que na verdade é porque ele quer ter o controle sobre a outra pessoa. E a outra pessoa, como está muito envolvida, acaba não se dando conta e não se deparando que é um relacionamento abusivo, porque geralmente esses relacionamentos abusivos, inicialmente, eles são muito conquistadores, intensos, quer sempre cuidar, está sempre ali muito presente, e a pessoa que está se envolvendo com ele acredita que aquilo tudo é verdade.
só que até ela cair nas garras dele, até ela se tornar totalmente dependente dele. Então ele vai fazer com que ela se distancie das pessoas que ela gosta, vai fazer com que ela fique totalmente isolada, para na hora que ela precisar de ajuda, ela só ter ele para contar, fazendo com que essa dependência aumente ainda mais, porque seu ciclo de amizade, seu ciclo social foi desconstruído pelo abusador, né? Então ela vai se trancar naquele mundo dela sozinha e muitas vezes vai ter vergonha até de dizer o que ela está passando. Olha, eu acredito que conheço vários relacionamentos que se dão dessa maneira que você está descrevendo. Então, isso quer dizer que eu posso estar num relacionamento abusivo e não me dar conta disso, por esse vínculo de dependência, de simbiose que o outro criou comigo, e por estar nessa dependência, eu fico meio que cega, né? Sem enxergar, de fato, o que está por trás daquela bondade, daquela generosidade, daquela atenção excessiva, daquele cuidado excessivo. Então, muitas vezes, eu, por estar tão envolvida, gostando, porque é uma pessoa sedutora, pelo que você está dizendo, né, que seduz o outro, por estar tão envolvida, então eu deduzo que isso seja amor, que isso seja paixão, que isso seja cuidado amoroso, e não me dou conta que é um controle sobre a minha pessoa. É por aí. É por aí mesmo. E é importante também a gente mencionar, Maura, que também há muita presença de ciúme, a falta de liberdade do companheiro, que ele não consegue mais fazer atividades por sua vontade própria, porque sempre o outro vai estar em constante ataques de raiva por algum comportamento que aquela pessoa faça de forma natural. O outro, então, ela vai estar sempre pisando em ovos no relacionamento, porque nunca sabe qual é o comportamento desse parceiro abusivo. Qualquer comportamento que ela tenha já é motivo de uma briga, e dele também está culpando a vítima por algum comportamento que ela fez que talvez seja natural. O fato de repente, ela usar uma roupa mais curta, já é o fato do parceiro abusivo ficar com raiva e começar a culpar, fazer xingamentos, né, o ciúme em excesso. Então, muitas vezes acaba sendo ignorada. O fato de talvez ela conversar com alguém ou falar com um amigo que ela já conhecia há muito tempo, já é um motivo também dessa pessoa ter ataques de raiva e começar a fazer brigas, ameaçar que vai terminar o relacionamento também, que ele usa dessas chantagens, né? Então, é importante a gente perceber muito isso. Falta de liberdade, cobranças excessivas, ciúme. É como se fosse assim. A vítima, ela nunca consegue ser 100%. Sempre ela precisa estar para ele, né, para o abusador, não para a gente. Para o abusador, ela sempre precisa estar fazendo algo para poder ele se agradar, mas nunca ele se agrada com nada, né? Então, ela sempre está fazendo o possível, parando as amizades, deixando de ter contato com a família, deixando de usar determinadas roupas, deixando de fazer determinadas coisas que para ela era legal, para poder viver em função dele, e depois, no final, ele também não aceita tudo isso que ela abre mão, ele sempre quer mais, né? Como se fosse um sugador de energias constantes. Agora, tem uma pergunta aqui. Boa noite, Marcos Cruz, Marcos Silveira, seja bem-vindo. Eu não sei se é Marquinhos ou se é Marcos Pai, mas seja bem-vindo do mesmo jeito, eu acho que é Marquinhos. E Creuza Guedes, boa noite, Creuza, que bom que você está aqui conosco, dizendo que está assistindo. Marcos está perguntando, Marquinhos, como se faz, Isabel, para resolver estes problemas? O que é que se faz? O que é importante? O abusador, muitas vezes, ele não procura, quando é de um relacionamento abusivo, né? O abusador, muitas vezes, ele é dotado de um transtorno, né? Que são, geralmente, alguns transtornos narcisismo, né? Então, as pessoas que têm esse comportamento, geralmente, ele não consegue reconhecer que está errado. Então, ele vai estar sempre culpando o outro e nunca olhando para si, para identificar que ele precisa melhorar alguns comportamentos. Então, às vezes, ele não procura ajuda porque eles não conseguem reconhecer que aquele comportamento dele está fazendo mal para outra pessoa, ou até sabe que faz mal, mas ele acha que só está fazendo mal porque aquela pessoa desobedeceu a ele, né? Então, ele muitas vezes acaba não reconhecendo esse que ele está errado, né? Então, dificilmente ele procura ajuda.
E outro fator é que as vítimas desse relacionamento abusivo são as pessoas que mais sofrem, que elas podem desencadear depressão, ansiedade, medo constante, porque ela está em constante medo de que aquela outra pessoa acabe gerando uma briga por causa de pequenas coisas que ela faz de forma natural, como se fosse a forma que ela encontrou de viver, e a outra pessoa sempre critica muito, né? Então, essa vítima, ela precisa primeiramente procurar ajuda, porque essa codependência dela é como se ela fosse uma pessoa dependente daquela pessoa, às vezes é uma carência emocional, né? Então, que talvez foi lá na infância, na adolescência, que o levou para aquele relacionamento e que ela não consegue sair. E também é difícil sair, porque o relacionamento abusivo, ele está em constante mudanças. Então, é como se fosse uma montanha-russa de emoções. A pessoa briga, volta, então seu humor vai estar sempre alternando. Então, de certa forma, seu organismo acaba se adaptando àquela montanha-russa de emoções. Faz as pazes, fica muito bem, depois briga novamente e fica nesse ciclo vicioso, né? Então, a pessoa acaba, o corpo dela acaba se adaptando àquela forma de funcionamento e acaba tendo dificuldade para encontrar outros relacionamentos que sejam de forma mais calma. Então, o primeiro passo é entender você mesmo, né, o autoconhecimento, e através disso é necessário fazer uma psicoterapia, né, uma terapia, para poder se entender quais são as bases disso. Por que você realmente só se interessa por pessoas que têm comportamentos abusivos? Será que isso não está relacionado a algum fator que você passou na infância, ou que você teve um pai ou uma mãe que foi negligente, ou que foi abusivo, de certa forma, ou que teve um excesso de violência, ou teve autocobrança, e que para você é familiar essas pessoas que têm mais ou menos um comportamento parecido, né? Então, essa pessoa acaba indo para esse caminho, porque para ela tudo aquilo é familiar do que ela já viveu antes. Então, é preciso autoconhecimento, se fortalecer e nunca deixar que o outra pessoa tome conta da sua chave, né? Da chave da sua vida. Então, é interessante que essa chave você guarde no seu próprio bolso e não deixe que a outra pessoa possa dizer o que você tem ou não que fazer, né? E também fortalecer os laços sociais. É o quê? Fortalecer nossas amizades, não deixar que a outra pessoa, só porque entrou na sua vida, de ser um relacionamento, te impeça de você ter relacionamentos de amizade, fortalecer seus vínculos de amizade, se distancie de sua família, né? Porque quando seus vínculos sociais e familiares estão fracos, é onde o abusador acaba entrando ainda mais na sua vida, porque na hora que você precisa, não tem ninguém que você possa contar. Então, você vai diretamente para ele e ele está ali, pronto para te oferecer ajuda e dizer para você ainda mais que foi ele que te ajudou, que ele está presente em todos os seus momentos e que você precisa dele porque ele é uma pessoa presente na sua vida, né? Daí a gente vê a importância que é as amizades saudáveis e a família quando também é saudável, né? A importância de você manter esses vínculos familiares e de amizade, porque uma amizade, quando ela é saudável, ela é terapêutica também, né, Isabel? Você pode se confidenciar com uma amiga, você pode pedir ajuda a uma amiga, a um amigo. E a família, quando lhe acolhe, também é uma grande oportunidade para você se curar dessa situação. Então, tá aí, Marquinhos, autoconhecimento, entender por que você atrai ou se aproxima de pessoas abusivas dessa maneira, e buscar fortalecimento, ajuda, apoio daqueles que você sabe que pode confiar e que ama você. E qualquer um da gente está sujeito a encontrar uma pessoa que tenha esses parâmetros, né, de comportamentos abusivos. Só que quando a gente está fortalecido, a gente não consegue, quando a gente está com a autoestima elevada, quando a gente tem um ciclo de amizade legal, quando a gente está bem fortalecido interiormente, a gente consegue identificar esses relacionamentos logo nos primeiros meses. E quando a gente identifica,
nada nos segura. E quando a gente está naquela dependência, a gente nem consegue observar mais nada. A gente só vai em busca desse relacionamento e vai se envolvendo cada vez mais e vai havendo mais sentimento. E quanto mais tempo passar, mais difícil daquela pessoa sair, né? Então, por isso que muitas pessoas passam muitos anos nesses relacionamentos e não conseguem. E para lembrar que também esses relacionamentos abusivos, ele também tem presença de insultos, de críticas, de ameaça, desprezo, intimidações, xingamentos. E esses relacionamentos abusivos é o primeiro passo para uma relação de violência física, violência sexual também. Então, a gente precisa ficar de olho. Olha, uma coisa que você falou que me chamou muita atenção e que é essencial é a questão da chave, né? A chave da sua vida é sua. Então, só você que pode se curar. E a vida é sua. Ninguém é dono nem proprietário de você. Nem foi e nunca será. Nem os pais, que são hospedeiros, e a gente cresce, amadurece, fica maior de idade e assumimos a responsabilidade sobre nós. Então, autorresponsabilidade é o caminho junto com o autoconhecimento, como Isabel está dizendo. Isabel, nós temos aqui algumas participações. Jamila coloca assim: tenho algumas pessoas que dizem ser minha amiga e percebo que copia tudo que faço. Isso é relacionamento tóxico? Como devo agir? É assim, depende se essa pessoa que é sua amiga, ela muitas vezes acaba lhe criticando em excesso, lhe colocando para baixo. Só o fato de copiar talvez seja uma admiração que ela tem pelas suas coisas, mas ela lhe critica em excesso em alguma coisa que você faz, ela sempre tem algo para poder dizer que não é daquele jeito, discordar das suas opiniões, lhe colocar para baixo. Se tiver essas situações, quer dizer, sim, que é um relacionamento tóxico, né, de amizade. E o que ela deve fazer, Jamila? Se afastar dessa pessoa? Quando os relacionamentos são tóxicos, mesmo que sejam de família presente, a gente precisa tomar um certo distanciamento. Lógico, por exemplo, se a gente vive um relacionamento tóxico, que são pessoas mais próximas da gente, que tem um vínculo maior, como nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, alguém bem próximo mesmo, a gente só vai tomar um distanciamento para que aquela pessoa não interfira diretamente na nossa vida, né? Então, esse distanciamento é importante para a gente poder ficar saudável, né? Então, do mesmo jeito, a amizade, se percebe que aquela pessoa está com alguns comportamentos que está me incomodando, se afasta mais um pouco e não deixa que ela dê pitacos ou tome atitudes diante da sua vida, né? Olha, tem uma pergunta que bateu, parece até que você leu antes de falar, que bateu nisso que você está colocando. Antes tem um comentário de Eliette: estou assistindo o seu programa, muito importante para mim, esclarecedor demais. Obrigada, Eliette. Você, eu sei que é uma companheira nossa, está sempre conosco. E Vitória, Maria Vitória, boa noite, Vitória, seja bem-vinda. Ela faz essa pergunta que bate no que você acabou de dizer, Isabel. E quando a pessoa tóxica é da família, como lidar com isso? Quando a pessoa é da família e muito próxima, viu? E assim, uma pessoa que convive com ela, e fica até difícil de você lidar, porque assim, convive com ela, e para os olhos dos outros não há esse abuso, mas esse abuso em relação a ela existe. E aí, como é que ela faz? É assim, como é um ente querido da gente, né, que a gente sabe que também tem aqueles outros lados legais, que ninguém é perfeito, é interessante que ela tome um certo distanciamento e se posicione diante das situações em que essa pessoa age dessa forma. Porque quando a gente se cala, a gente está dando a oportunidade para outra pessoa se adentrar ainda mais na nossa vida. Então, a gente precisa ter um posicionamento. Eu não gostei desse seu comportamento, espero que não se repita, porque se continuar se repetindo, eu vou me distanciar e falar o que realmente sente diante daquela situação que não gosta, né? Ok. E deixa eu ver aqui, quem mais? Vitória, se tiver alguma coisa ainda pendente, escreve aí que Isabel continua conversando. Marquinhos, ele diz assim: e se a pessoa abusada for você mesmo? Por exemplo, se você que não está cuidando de você mesmo, eu acredito que seja isso, né? Se a pessoa abusada for você mesmo, você em relação a você mesmo,
Sim, é como se fosse uma autocobrança, uma autocrítica com relação a você mesmo, né? Pronto, quando a gente fala de autocobrança e autocrítica em excesso, diz muito sobre a forma que a gente foi criado durante a nossa infância. Geralmente foram pessoas que tiveram os pais muito rígidos, então qualquer deslize ou qualquer erro que a pessoa cometesse era motivo para ser punido, né, pelos próprios pais. Então faz com que essa pessoa muitas vezes busque uma perfeição que não existe. Às vezes ela não se aceita por ter vivido essa crítica em excesso, né? E ela não se aceita como ela é, e ela acaba sempre se criticando em excesso, como se fosse, ou às vezes não só o pai e a mãe, mas às vezes essa pessoa que sofreu bullying também. Eu já atendi pacientes que ela durante a infância sofreu muito bullying na escola, e ela acabou desenvolvendo essa autocrítica em excesso e não se aceitando da forma que ela era, sempre se julgando demais, se criticando demais, que chegou a desenvolver uma ansiedade muito forte, mas não estava tão relacionado à questão dos pais mesmo, mas estava relacionado à questão do bullying que ela sofreu. E o que é que aconteceu? O bullying ela sofreu no passado, mas ela estava permitindo que ela mesma cometesse o mesmo bullying com ela, né, no futuro. Então, quando ela já estava ainda adulta, né? Então, a gente precisa cessar e entender que ninguém é perfeito, cada um vai ter seus defeitos, né? E o primeiro passo é a gente se aceitar como a gente é, né? Porque cada um vai ter sua história, vai ter suas vivências, vai ter sua personalidade, que tudo isso foi construindo o que a gente é agora. E cada um, e o mais importante da vida é justamente isso, é a gente respeitar o próximo da forma que ele é e nós mesmos, né? Que cada um vai ser diferente. Agora tem uma pergunta aqui bem interessante, mas antes tem um comentário, Eliette Cruz, Maura, Eliene, que está participando também. Boa noite, Eliene, seja bem-vinda. E Marquinhos, ele torna a dizer assim, pois eu mesmo sinto prazer pelo sofrimento. O que é que você diz sobre isso? Na verdade, o que é que acontece? Como o relacionamento abusivo, ele vive em constante mudança, né, de emoções, porque é um turbilhão de emoções, é uma montanha-russa. Em relação a ele mesmo. Sim, em relação a ele mesmo. É tipo, é porque eu tinha esquecido essa parte, né? É como se fosse assim, um padrão de comportamento, de pensamento que você compreendeu sobre você mesmo. Então, esse padrão de comportamento que você tem, que você aprendeu, você acaba levando isso para a vida toda. E na terapia, vai fazer justamente você refletir sobre eles, que existem N possibilidades da gente mudar a forma que a gente pensa. E outro fator que a gente precisa lembrar é que nem sempre nossa mente, ela é verdadeira. Às vezes, nossa mente nos engana e mente sobre a gente mesmo ou sobre as situações da vida, do cotidiano. Então, a gente precisa entender que é como se fosse assim, nosso cérebro é o céu e nossos pensamentos são as nuvens. As nuvens estão sempre passando, mas não necessariamente ela vai ficar fixa, igual o céu. Então, a gente precisa entender que nossos pensamentos sempre vão vir coisas negativas, coisas que, de repente, não é daquela forma, que a gente acredita fielmente sobre aquilo, mas que, na verdade, a gente precisa nos questionar e nos dar essa possibilidade da gente pensar de uma forma diferente. Só que, às vezes, a gente está tão acostumado a viver assim, no automático, que a gente sozinho, a gente não consegue fazer essa autorreflexão. Às vezes a gente precisa de ajuda de alguém para fazer com que essa pessoa olhe para a vida de uma forma diferente, né? É verdade. E assim, quando você fala de céu e das nuvens, aí eu lembro, eu vou pedir a você para fazer assim um parêntese, você pode comentar depois e discordar também. Aí eu lembro que esse céu é a nossa essência, né? É o que nós temos de melhor em nós. Então, assim, eu sou uma pessoa maravilhosa, todos nós somos. Nós nascemos, quando nós fomos concebidos, na concepção, nós fomos concebidos como seres de luz, para sermos felizes, para nos amarmos, para nos cuidarmos, não é isso, Isabel? Então, nós temos essa essência divina, antes de sermos humanos e convivermos com humanos. À medida que a gente foi convivendo e foi criando essa personalidade, construindo essa personalidade, construindo esses pensamentos, né, Isabel? Criando esses pensamentos,
de acordo com as experiências de vida, aí a gente foi criando uma imagem de mim, Marquinhos, uma imagem do eu, que não é a imagem verdadeira. Eu não sou esse eu da sombra, eu sou o eu da luz. Existe uma luz por trás dessa sombra. E a gente precisa pegar essa luz e iluminar esses pensamentos negativos. Então, eu, comigo mesma, eu vou cuidar de mim, eu vou olhar para mim com amorosidade, eu vou olhar para mim perdoando a mim mesmo, acolhendo a mim mesmo, porque essa criança que Isabel falou, da infância, que teve os traumas, e não é o que os pais fizeram, mas como ela interpretou, como ela sentiu, né? E aí ela criou confusões na infância e está fazendo para a vida adulta. Essa criança, Marquinhos, só você pode cuidar dela. E você já é adulto, então abrace essa criança, perdoe essa criança, aceite essa criança do jeito que ela é, porque ela é você, e ela é essa luz, ela é esse amor, ela é tudo de bom que você também é. Ah, é lindo, Maura, exatamente assim como realmente eu penso, e é isso mesmo, né? A gente precisa, se a gente não cuidar da gente, a gente vai dar espaço para as outras pessoas também não cuidar, né? E o primeiro passo do autocuidado é a gente olhar para si, né? Com esse olhar solidário, esse olhar de que existe alguém ali que precisa de um cuidado, precisa de um abraço, precisa ser perdoado por algumas atitudes, precisa também perdoar o outro, né? Que eu acho que esses são os passos que a gente pode dar para a evolução. E quando a gente evolui, é onde a gente começa a nos questionar, né? Será que isso é isso mesmo que eu estou pensando? Quem me garante que isso, por exemplo, uma pessoa que ela é muito tímida, ela acredita, na mente dela, ela acredita que se ela passar na rua e tiver muitas pessoas, ela acredita que todas as pessoas vão estar olhando para ela e criticando ela de alguma forma, né? Só que quem é que tem uma bola de cristal para saber se a outra pessoa, você é tão importante assim, você é o príncipe, você é a princesa que vai ter que ter um olhar de todo mundo para você e tá falando de você? Não. E você também não tem uma bola de cristal para saber se o outro realmente está falando aquilo, né? Então a gente precisa questionar algumas coisas que às vezes é só nossa mente que acredita, né? Que nossa mente nos engana, porque a gente vai ter pensamentos que às vezes é distorcido da realidade. Então às vezes tem pessoas que não conseguem sozinha fazer essa autorreflexão, pensar sobre a vida, olhar mais para si, questionar alguns comportamentos, e às vezes precisa de ajuda de um profissional para poder fazer essa reflexão, né? Ok. E é isso que Vitória está buscando agora. Olha o que ela traz para você, Isabel. Agora é com a psicóloga mesmo, clinicamente. Ela diz assim, para mim, acho difícil. É aquela pessoa que tem alguém tóxico dentro da família, muito próximo a ela, que ela perguntou como lidar. Aí agora ela está dizendo, para mim, acho difícil porque essa pessoa tóxica vive dentro da minha casa, nada meu presta, é feio, seja nos meus calçados, roupas, até o que compro para casa, diz que é do Paraguai, mesmo não sendo. Às vezes fica angustiada e triste, digo até que essa pessoa tem inveja de mim, e essa pessoa fica brava, às vezes até desisto das coisas. É muito doloroso, né? Porque a gente viver constantemente com uma pessoa dessa forma, realmente ela acaba nos atingindo e muitas vezes nos tirando do padrão de normalidade, né? Porque imagina só uma pessoa todos os dias falando que nada que você faz presta, nada tem valor. Então realmente dá para realmente a autoestima diminuir um pouco. Mas assim, quando você está fortalecida, nada que vem de fora te atinge, né? Então, por isso que a gente precisa ficar fortalecido interiormente, para que as coisas externas, muitas vezes, acabam nos modificando, mas a gente precisa aprender a lidar com elas. Então, se você não pode mudar o outro, você vai ter que aprender a mudar a forma como você olha para o outro. Então, isso que ela faz tudo com você, não diz sobre você. Ela faz com você, ela faz com outra pessoa que está lá ao redor, ela faz com a amiga, ela faz com o pai, ela vai fazer com todas as pessoas que estão ao redor, porque isso diz muito dela.
nos conflitos que ela tem interiormente, que ela acaba depositando numa pessoa que está ali mais frágil e que acaba aceitando. Então, então você vai ter que olhar isso para um olhar diferente, né? Que não é sobre você, é sobre o que ela está passando. Tudo isso que ela está dizendo para você é o que ela está dizendo talvez para ela mesma. Isso, é projeção, né? Que nós chamamos de projeção na psicanálise e na psicologia também. Então, Vitória, olha para você e fala tudo o contrário do que ela diz, fala para você mesmo, porque você sabe que aquilo que ela está dizendo não é verdadeiro, não é seu, não lhe pertence, então não receba, não acolha. Olhe como Isabel está dizendo, é dela, é uma projeção dela, então olhe para ela como ela botando para fora algo ruim que é dela. Então não é para você, não é seu. Então não deixe entrar em você, não permita. Usa a chave que Isabel tocou antes na fala dela. Usa essa chave, tranca essa porta nessa hora e não deixe que isso entre em você. Só você pode fazer isso. Essa chave só você pode abrir e fechar, tá? Pense nisso. Olha, Rosailma, estou aprendendo. Boa noite, minha linda. Estou aprendendo a ver a vida diferente desde a convivência com Maura. Obrigada, Rosailma, eu fico grata. A melhor coisa foi ter conhecido, porque ela tem uma luz para nos ajudar a brilhar. Nós temos, Rosailma, todos nós, né, Isabel? Temos uma luz dentro de nós, todos nós, até aquele assassino, até aquele psicopata, aquele mais terrível que você imagina, terrorista, ele tem uma luz dentro dele. Só que ele não viu, ele não enxergou. E nós estamos aqui, junto com Isabel hoje, para nós termos essa oportunidade de enxergarmos essa luz que existe dentro de nós. Você tem essa luz, nós todos temos essa luz. Marquinhos, todos que estamos aqui, temos essa luz. Nós só precisamos acolher isto, acreditar e olhar para dentro que essa luz é vista. Mas é preciso olhar para ela, né? Ontem eu estava fazendo uma live sobre depressão e foi interessante que a gente falou mais ou menos sobre isso, que assim, nesse momento de pandemia, acabou que despertando, aflorando muitas coisas que a gente tinha no nosso interior, né, para a gente fazer uma autorreflexão, tipo um momento de paralisação, em que a gente teve que nos olhar para dentro, né, olhar para dentro de si. Então, esse momento de pandemia também nos fez despertar para a gente também entender qual é o nosso propósito, a nossa missão de vida aqui na Terra, né? O que é que você precisa fazer que isso vai te engrandecer e que isso vai ajudar as outras pessoas, né? Então, eu acho que esse é o momento dessa reflexão e da gente ir em busca do autoconhecimento, porque o fato de vocês já estarem aqui assistindo essa live, que é uma live sobre conhecimento, sobre psicologia, sobre o que passa na nossa mente também, já é um momento em que você está se disponibilizando em aprender algo sobre você mesmo. Então, o fato de você se disponibilizar é um momento em que você está querendo mudança. Então, a mudança só vem quando a gente começa a dar pequenos passos em direção a ela. Se simplesmente eu disser, eu gostaria que minha vida fosse diferente, mas se eu não tomo nenhuma atitude para que ela mude, as coisas vão permanecer sempre do mesmo jeito. Então, o primeiro passo para a mudança, mesmo que difícil que seja, que às vezes vem os medos, vem as inseguranças, mas a gente precisa dar. E esse primeiro passo para o autoconhecimento, hoje a gente precisa agradecer que nas redes sociais tem uma quantidade muito grande de conteúdo relacionado ao autoconhecimento. Então, gratuito, às vezes tem pessoas que não precisam pagar para fazer. Lógico que a terapia é importante, muitas pessoas que ajudam, mas a gente tem acesso a muitas informações que a gente pode fazer uma reflexão sobre a gente mesmo e que a gente pode ir em direção a essa busca de autoconhecimento, esse olhar para si, essa reflexão, e isso aí é o primeiro passo, né? Então, a gente precisa entender dentro da gente qual é o meu propósito, qual é a minha missão aqui no mundo. Será que eu vim aqui só para nascer, crescer e morrer? Nesse meio, o que é que eu vou fazer tanto para que possa levar de bom para as outras pessoas, né? Porque quando a gente leva algo de bom para o outro, sempre volta para a gente. Com certeza. E eu costumo dizer, Isabel, que o maior propósito, pelo menos
eu acredito nisso, o maior propósito nosso aqui na Terra, a missão maior é lembrar de quem nós somos, que nós somos seres divinos também. Somos humanos, mas antes de sermos humanos, nós somos divinos. Nós somos seres espirituais no corpo humano, né? Um corpo que um dia vai acabar, vai se deteriorar, mas a espiritualidade ela vai continuar. A gente não sabe como, né? Ainda, não tem certeza. Aí depende do que cada um acredita, da crença de cada um. Mas a espiritualidade é eterna. E o nosso maior propósito aqui é lembrar disso, que nós somos seres espirituais, seres de luz, de alegria, de generosidade, de solidariedade, de amor por mim e pelo próximo, mas por mim. Né? Verdade, quando a gente não se ama, a gente também não consegue amar o próximo. Então, primeiramente, a gente precisa desenvolver essa autoaceitação, que é a gente nos aceitar como somos, da forma que nascemos, com nossas características individuais, com nossas vivências, com nossos medos, com nossas inseguranças, né? Então, quando a gente se aceita, a gente também aceita o outro como ele é. E eu acho que o fator principal é a gente justamente aceitar o outro como ele é, e a base dos relacionamentos, voltando um pouquinho mais para as relações abusivas e tóxicas, é a liberdade e o respeito. Então, são duas coisas fundamentais que a gente precisa olhar, que isso são... a liberdade está na nossa Constituição desde 1988, então não precisa fazer outra lei para dizer que as pessoas têm o direito de fazer o que quiser sobre a vida delas, desde que ela também saiba as consequências daquilo, né? E o respeito é a base de qualquer relação que a gente estabelece com o outro. Relação de pai e filho, relação de amigos e familiares, relações amorosas. Então, o respeito é a base fundamental, respeitar o outro como ele é, com suas atitudes e seus comportamentos. Isso, tá aí, respeito. Acolher o outro do jeito que ele é, não é isso? E me acolher do jeito que eu sou. E tá tudo bem. Isso é a base do respeito. E Ida Medeiros está dizendo assim: oi, boa noite, Maura, aqui é Chico Mago. Eu sou muito de ouvir e ficar na minha, e não revidar. Escuta bem, Isabel. Eu sou muito de ouvir, é Chico Mago, sou muito de ouvir, ficar na minha e não revidar. E não sou ciumento, e a minha esposa reclama, é normal eu ser assim? Quer que eu leia de novo? Vá. Eu sou muito de ouvir e ficar na minha e não revidar. Não sou ciumento, e a minha esposa reclama, é normal eu ser assim? Eu estou vendo aí um padrão de personalidade. É verdade. Então, assim, o que você fala aí é como se fosse uma pessoa que está muito tranquilo, de boa, né? Que não está a fim de conflitos, e talvez a outra pessoa que gostaria de ter um conflito, né? Então, ela às vezes está no conflito sozinha e você acaba não entrando nesse conflito. Eu acho que seu comportamento deveria ser o comportamento de muitas pessoas, né? Assim, de sempre querer a paz, de sempre querer resolver as coisas de forma através do diálogo, né? E talvez se ela quer briga, então acho que ela não consegue brigar porque você não entra na briga dela, né? Olha só, gente. Lídia Maria entrou agora. Boa noite, minha irmã. Seja bem-vinda. Belquíria, que bom que você chegou, amiga. Lembra de Belquíria, Isabel, a nossa nutricionista do quadro Alimentação Saudável? Isabel também já conhece Belquíria. E olha, vamos para uma outra pergunta. Vocês no chat podem continuar perguntando, podem continuar tirando dúvidas, porque nós estamos aqui hoje para sanar nossas dúvidas sobre relacionamentos tóxicos, não só com o outro, mas comigo mesmo, que foi a temática que Marquinhos trouxe para nós também, enriquecendo o nosso programa. Então, eu perguntaria a você, você já falou sobre o perfil, né, das pessoas que estão no relacionamento tóxico, e eu perguntaria quais são, assim, o que é mais comum acontecer, quais são os tipos de violência que são mais ocorrentes no relacionamento tóxico, no relacionamento abusivo.
Pronto, no relacionamento abusivo, pronto, o tóxico eu já dei uma explicada, né, que qualquer relacionamento tóxico pode ser qualquer relação, não só amorosa, e como também não existe a violência, né, somente sutis comportamentos que acontecem no relacionamento tóxico. No relacionamento abusivo é onde há presença frequente de violência psicológica, violência verbal, violência física, violência muitas vezes sexual também, patrimonial, no fato de quebrar os objetos da outra pessoa. Então, a pessoa que está num relacionamento abusivo pode sim sofrer outros tipos de violência, mas o início desse relacionamento abusivo, ele vai ser composto por algumas violências psicológicas inicialmente, que é onde a pessoa tem que começar a ficar atento e tem que começar a observar, não o que a pessoa fala, mas sim suas atitudes. Porque muitas vezes uma pessoa fala, eu sou assim, 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 mas que na verdade todo o comportamento dela demonstra outra coisa diferente. Então a gente precisa ficar alerta, principalmente as adolescentes que são um pouco mais imaturas, né? Então elas podem ficar prestando atenção mais nas atitudes do que nas palavras, né? E tem uma partezinha que eu gostaria até que colocasse, Maura, que para a gente explicar melhor, seu espaço é só seu. Não abandone o que te faz feliz, que é falando sobre o meu território, que é para a gente se fortalecer, para que a gente possa sair melhor, não entrar nesses relacionamentos abusivos. Ele consegue colocar aí na tela? Vamos lá, Alain. Coloque Aquela aí. Que tem várias perguntas. Isso, deixa eu puxar a orelha dele, que ele estava um pouquinho distraído. Acorda aí, rapaz. Ele vai colocar, Isabel. Já está então, na tela, já está, Isabel. Essas frases falando sobre o meu território, são algumas perguntas que possamos refletir sobre ela, para a gente entender um pouquinho mais da nossa essência, dos nossos gostos, das nossas vontades, para se fortalecer, para conseguir sair desse relacionamento abusivo e, ao mesmo tempo, também não entrar nele, né? Então, esses são os itens. Pessoas mais importantes da minha família. Fala um pouquinho sobre cada um, Isabel. Cada item desse. Eu não estou conseguindo enxergar aqui, não. Então deixa eu ir dizendo para você. Pessoas mais importantes da minha família. Pronto, é para a gente responder. Quem são as pessoas mais importantes da minha vida, da minha família, que eu possa, de certa forma, fortalecer esse laço familiar. Aí vocês vão pensar, quem são essas pessoas da sua família, certo? Aí faça a segunda. Aí a segunda, as amizades. Quem são essas amizades que eu posso ter como apoio, é isso? Isso. Quem são essas amizades que eu possa ter como apoio e que possa me fortalecer para me conseguir sair dessa relação abusiva? Aí vocês vão pensando aí. E vão procurando, né? Vão se aproximando e procurando. No meu tempo livre, o que é que eu gosto de fazer? Então, essa pergunta é para mais No meu tempo livre, eu gosto de... Eu gosto de fazer o quê, né? Eu acho então, que para você... Essa pergunta é justamente para a gente refletir sobre nossos gostos e interesses, que isso diz muito sobre nós, quem somos nós, né? Então, cada um vai ter um gosto diferente. Então, vai fazer com que inclua atividades que você gosta, que você sente prazer, que você sente bem no seu dia a dia, para você ir se fortalecendo e se desapegando um pouco dessa outra pessoa que é abusiva. Ok. Meu lugar preferido é... Aí vocês pensem aí, qual o lugar de vocês preferido, que vocês gostam de ir, e devido estar nesse relacionamento abusivo, acabou não indo, e abandonou de lado e foi viver a vida da outra pessoa do relacionamento amoroso e deixou a sua de lado, né? Isso. Eu me sinto atraente quando... Achei ótima essa. Que é o autocuidado, né? Eu me sinto atraente quando... Pois é, então quais as situações que vocês conseguem se enxergar como atraente, que você se sente melhor, que acha que as pessoas olham mais para você, que lhe dá um elogio? Então, comece a pensar aí para executar no dia a dia. Isso, para receber elogios, para receber mais atenção. Se estou nervosa, o que me acalma é... Então, em situações de nervosismo, o que é que você faz que faz com que você se acalme? Isso são perguntas que vai fazer ele refletir sobre o autoconhecimento, né? Isso. Eu me destaco na escola ou no trabalho quando?
Isso aí é para você perceber suas qualidades dentro das funções que você exerce no meio social, né? Para você identificar, tem isso aqui que alguém admira em mim, que alguém fala que eu faço muito bom, e é você enaltecer esses seus pontos positivos para reconhecer que você tem potencialidade, né? Isso. E a última questão diz assim: meu maior dom é. Então, é para vocês justamente identificar na sua essência o que é que vocês mais gostam de fazer, que vocês fazem com vontade, vocês são boas em fazer isso. Então, tenta trazer isso que você encara como dom, como habilidade, e começa a executar na sua vida. Às vezes a gente trabalha em um trabalho em que a gente não se sente bem, mas de repente eu posso exercer outra atividade, além do meu trabalho, que me faça sentir bem e que veja que realmente eu consigo produzir algo e as pessoas reconhecem isso que eu sei fazer de melhor, né? Agora, gente, deixa eu só acrescentar alguma coisinha a essa questão de Isabel está colocando. Quando você faz aquilo que você gosta, realmente, observe se mesmo sendo que você gosta, isso que você está fazendo, essa atividade, ela não está alimentando pensamentos que lhe angustiam. Tipo, às vezes eu faço uma atividade que é uma atividade que eu gosto, digamos, mas aquilo me faz lembrar de algo triste, aquilo me faz lembrar de uma autocrítica, aquilo me faz lembrar de algo negativo em mim. Então, essa atividade que eu gosto, ela começa a ser ofensiva, né, isso, Isabel? Então, assim, deixa eu dar um exemplo assim bem claro. Eu gosto de escrever rima, certo? E eu adoro escrever rima, é um exemplo, não sou eu, mas digamos que seja. Eu adoro rimar. E eu vou fazer as rimas, aí começa a rimar com as palavras tipo tristeza, melancolia, sofrimento. Na hora que eu estou procurando a rima, é algo que eu gosto, mas ao mesmo tempo eu estou trabalhando com material que me incomoda, que acorda em mim a minha sombra. Então eu estou com luz e sombra o tempo inteiro, essa sombra não está deixando a minha luz brilhar. Então essa poesia não está me fazendo bem que ela deveria. Eu estou certa em pensar assim? A gente vai ter que procurar questionar esses pensamentos negativos, né? A gente questionar se realmente aquilo ali faz sentido ou só são coisas que a gente acredita, né? Então, faz sentido o quê? Aquilo realmente é real? Por exemplo, eu acredito que tal pessoa não gostou de tal coisa que eu fiz. Eu acredito. Isso não quer dizer que é real e que é verdade. Como é que eu vou saber se a outra pessoa gosta ou não, se ela nem me expressou isso? Entendeu? Então, a gente precisa fundamentar em coisas da realidade e questionar essas nossas crenças que a gente acaba, que essas crenças que chamamos de limitantes, né? Que nos limita a executar algo. Agora, eu pergunto a você, se eu vou fazer rima sobre essas críticas, é melhor fazer rimas sobre essas críticas ou fazer rimas sobre, digamos, o antônimo delas? Se me vem à mente tristeza, aí eu vou e faço rima sobre alegria. Se me vem à mente sofrimento, aí eu vou e faço rima sobre algo que me trouxe felicidade, sobre felicidade. Ajuda esse trocadilho. Ajuda porque está mudando um pouquinho os seus padrões de comportamento, de pensamentos, entendeu? Então, assim, a medida que assim, nosso cérebro, ele tem um grande poder. Se eu questiono, só um minutinho, se eu questiono, vejo que aquilo não é verdadeiro, aí, primeiro eu questiono, né? Aí vejo que aquilo não precisa proceder, que aquilo não é verdadeiro, e se for, mas eu posso me desfazer daquilo, mesmo que seja verdadeiro, tudo bem, mas eu não preciso ficar isso, a escolha minha é não querer isso. Então eu posso tirar isso e substituir pelo por que... Outras... Isso. Dessa que vai maneira. Ajudar. Porque assim, nosso não cérebro... Não a troca pela troca, né? Porque nosso cérebro, ele tem uma grande capacidade de reaprender novas coisas, que é a neuroplasticidade que chamamos, né? Então, muitas vezes a gente está tão acostumado a um padrão de comportamento e de pensamento ao longo da nossa história, que faz com que
esse padrão de comportamento acabe sendo automático. Então, para a gente mudar esses padrões, a gente vai precisar ter ações direcionadas para situações, para que nosso cérebro entenda de uma outra forma. Então, por exemplo, se eu estou só pensando negativo, vou começar só a pensar positivo todos os dias, para fazer com que meu cérebro se acostume e comece a entender que eu tenho aqueles comportamentos positivos, né? Então, é uma forma da gente começar a modular o que a gente pensa. Pronto, isso mesmo. Foi assim que eu pensei. Olha, Rosailma, tem hora que é difícil não brigar, é verdade. A briga faz parte. Tem brigas que são saudáveis, né, Isabel? Faz parte da conversa. A gente só precisa estar aberto a dialogar e não achar que somos o dono da razão. Porque às vezes você vai ter uma percepção diferente da outra pessoa e talvez você nem se dá conta que aquilo que você fez para o outro causa sofrimento e para você não. Então, eu acho que é o grande poder, assim, dos relacionamentos e a gente também ter o diálogo, né, com as pessoas. E é no diálogo que a gente vai se entendendo, né, e vai abrindo mão de algumas coisas e o outro também vai chegando num consenso, né, que realmente seja legal para os dois. Isso. Então, Isabel, muito obrigada, gente. Nós estamos encerrando, estamos no final. Se vocês quiserem colocar mais alguma observação, mais alguma opinião de vocês, que vocês queiram deixar aqui para nós, conosco, pelo chat, ainda está, mas o chat deu uma parada, né, Alan? Deu uma paradinha aqui, eu não sei se ele está funcionando aí para vocês, aqui está parado. Mas eu quero, assim, agradecer de coração, Isabel, mais uma vez, pela sua presença, por ter aceito o convite de estar aqui conosco, apesar do chat não estar andando, está parado mesmo. O chat está parado, mas as pessoas estão aqui conosco ainda, devem estar assistindo, né? E eu gostaria que você ficasse muito à vontade para as considerações finais e, mais uma vez, de coração, muito obrigada. Eu que agradeço, Maura, mais uma vez aqui, essa live de hoje foi maravilhosa, que a gente pôde trabalhar só não as relações que a gente estabelece com os outros, mas também a gente faz uma reflexão sobre a forma que pensamos, sobre a vida, sobre novos modelos para a gente amadurecer, a gente crescer, né? Então, eu acho que isso já é válido, né? Então, eu que agradeço a participação e o convite mais uma vez, e sempre estou aqui disponível, precisando, né? E quero agradecer também a participação das pessoas que foram bastante, né? Bem participativos, interagiram muito, e eu acho que o importante é isso, é a gente transmitir o que a gente sabe para o outro, né? E lembrando que vocês nunca esqueçam de cuidar de vocês, de olhar com vocês, para cada um de vocês com mais amor, com mais cuidado, e geralmente procurar fazer coisas que cuidem realmente de vocês. É fazer uma atividade física, é fazer uma terapia, é ter uma alimentação saudável, né? Só que a gente entende que nem sempre a gente consegue. Tem dias que a gente não consegue e tudo bem, mas a gente segue em frente e a gente vai cuidando aos poucos de tudo que a gente vai conseguindo, né? E eu acho que o bom da vida é isso, é a gente poder não se cobrar tanto, a gente vê que a gente pode, a gente tem um objetivo, a gente consegue atingir ele, mas tem momentos que a gente fracassa e que a gente não consegue e não tem problema novo, amanhã a gente tenta novamente, né? E a vida é isso, é a gente estar em constante, tá sempre tentando, né? Sempre tentando e vivendo, né? Não só cobrar, só fazer algo ruim, mas ter esses intervalos, nesse momento que a gente vai passando pela vida, que a gente possa aproveitar da melhor forma, para que a gente deixe algo de bom para a gente e para o próximo, né? Ai, muito obrigada. E olha, gente, quem ainda não se inscreveu, ainda não está seguindo o Instagram, vai lá, segue o Instagram do programa, o Programa Essencial CN. Nós postamos as personalidades do Enneagrama, continuamos postando sobre elas, para vocês terem um autoconhecimento, conteúdo para vocês terem esse autoconhecimento de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais visual, porque você vai estar ali, vai estar lendo, vai estar se identificando, vai estar se descobrindo, e a gente vai continuar, vamos fazer lives com pessoas de cada tipo, para que vocês possam conhecer e ouvir do especialista naquela personalidade, naquele padrão de personalidade, que é quem o tem na vida, no dia a dia, que é realmente quem entende de cada tipo, é quem tem esse tipo, e aí vocês vão conhecer um pouco mais. Então fica o convite,
vai ser pelo Instagram. Acompanhe lá o Instagram do programa. Deixem sugestões, deixem opiniões, tá? Deixem ideias, porque essa quarta-feira é nossa, é o nosso encontro semanal. E lembrem que vocês agora vão dizer qual o tema da próxima semana que vocês querem conversar comigo. Vão pensando aí que eu vou fazer um vídeo com a Alain após o programa, para vocês postarem lá no history do programa Essencial qual o tema que vocês querem conversar conosco, tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês, Lídia, Belquíria, deixa eu ver quem mais escreveu, Vitória, obrigada, adorei, ficou tudo bem claro, adorei o assunto, volte sempre, isso é para você, viu, Isabel? Volte sempre, boa noite. Muito obrigada, retornarei em breve. Com certeza ela vai voltar sim. Isabel tem esse espírito da nossa comunidade essencial de ajudar, de contribuir, de trazer o seu conhecimento, de partilhar, é dela, ela tem isso na sua vivência, no seu dia a dia. Então nós vamos ficar por aqui e vocês acompanhem lá no Instagram para darem sugestão do tema para o nosso próximo programa, a nossa próxima live. Isabel, olha, se inscreve no nosso canal, o seu canal no YouTube. Isabel, fala pra gente. Mulher, é porque eu não acesso muito o YouTube, eu só faço postar os vídeos lá, alguns vídeos que eu tenho no Instagram, mas eu acho que é psicóloga Isabel da Rocha. Acho que no Instagram também. Isabel da Rocha. Pronto, então tá aí, gente. Quem ainda não se inscreveu, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações. E vamos lá, fiquem com Deus, até a próxima quarta-feira. Eu espero de coração ter ajudado um pouquinho a cada uma de vocês e eu também fui ajudada. Muito obrigada, Isabel, pela contribuição valiosíssima de hoje. Muito obrigada também. Tchau, tchau. Tchau, gente. Vou te contar, os olhos já não podem ver coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz. A live terminou, mas você pode assistir no nosso canal no YouTube, Programa Essencial CM. Esta semana, eu e a comunidade Essencial conversamos com a psicóloga Isabel Rocha sobre relacionamentos tóxicos e abusivos. Como identificá-los? Quais estratégias usar para sairmos e nos curarmos destes relacionamentos? Qual o perfil dos personagens envolvidos nesses relacionamentos tóxicos e abusivos? Tudo isso e muito mais você assiste no nosso canal. Vai lá, deixa o seu joinha, se inscreve, ativa o sininho para receber notificações dos nossos vídeos.